Real digital, como vai funcionar? Esse assunto está sendo bastante procurado porque a digitalização da moeda real brasileira. E isso provavelmente influenciará e até modernizará o nosso dia a dia, incluindo seu próprio negócio ou empresa. Por isso, entenda agora o que é real digital, como vai funcionar e suas vantagens esperadas, tudo de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos: o que é real digital, como vai funcionar, suas principais características. Então vamos lá. 1. O que é real digital? Basicamente, trata-se da primeira moeda digital brasileira, ou seja, será uma evolução das notas ou cédulas físicas tradicionais, mas na forma virtual ou digital, literalmente ser utilizada em transações digitais. Da mesma forma, o real digital é classificado como CBDC, que é a sigla de Central Bank Digital Currency, que em português é a moeda digital de Banco Central. Em outras palavras, CBDC é uma representação virtual da moeda de um país. Ela funciona como alternativa ao dinheiro tradicional utilizado no dia a dia. Assim, pode ser transacionada por meio de aplicativos ou sistemas, mantendo o mesmo valor ou mesma cotação da moeda física ou tradicional. Ao mesmo tempo, segundo o Banco Central, o real digital terá duas moedas. Uma de atacado, chamada de real digital, utilizada para pagamentos ou transações entre o próprio Banco Central e as instituições financeiras autorizadas, e a de varejo, chamada real tokenizado, que será emitido pelo mercado e chegará aos consumidores finais, e isso permitirá transações entre as próprias pessoas de forma direta. Dessa forma, a intenção é que proporcione aos usuários a maneira de movimentar seus reais digitais da mesma forma que faz com dinheiro depositado nos bancos ou instituições financeiras. 2. Como vai funcionar? Será o Banco Central responsável pela produção, regulação e emissão do real digital, da mesma forma como faz com o papel moeda. Desse modo, a moeda digital será distribuída pelos bancos, instituições financeiras e de pagamento. Ao mesmo tempo, o real digital seguirá todas as regras vigentes da política monetária do país, ou seja, o real digital será considerado sempre em qualquer tipo de ajustes pelo Banco Central. Inclusive, um real digital valerá um real mesmo, por exemplo. Não haverá variação de valores entre os tipos de moedas no país. E para ter o real digital, o Banco Central emitirá códigos que serão armazenados em carteiras digitais, que serão oferecidas por bancos ou instituições financeiras autorizados. Dessa forma, a ideia é que o real digital possa ser utilizado em qualquer país do mundo, ou seja, sem ter a necessidade de conversão para a moeda local. E isso promete algumas mudanças e vantagens importantes, que é o que vamos falar agora. 3. Suas principais características. Uma das ideias iniciais do real digital é para diminuir a emissão das notas ou cédulas físicas, que representam um grande custo e facilitaria nas implementações tecnológicas, até porque o uso de cédulas ou moedas físicas vem diminuindo significativamente, de acordo com pesquisas. Inclusive, tornar o processo mais ágil, tanto nacionais quanto internacionais, ou seja, a ideia é que o real digital possa ser utilizado em qualquer lugar do mundo no futuro, literalmente como se fosse uma carteira digital com dinheiro digital. Da mesma maneira, o real digital pode incentivar a concorrência entre os bancos e instituições financeiras, oferecendo taxas mais acessíveis e menores para os consumidores e clientes. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao sistema financeiro, não só do país como em outros lugares do mundo. Além disso, o real digital será uma forma de combater possíveis fraudes ou crimes financeiros como lavagem de dinheiro, porque o real digital poderá ser rastreado de forma mais prática e rápida, e no modo geral proporcionará mais segurança para os consumidores, empresas e instituições devido aos sistemas operacionais e de tecnologia que serão utilizadas, inclusive oferecendo até mais privacidade no compartilhamento de dados pessoais. E de certo modo, pode-se dizer que o real digital pode incentivar a inovação, permitindo procedimentos e ideias digitais que usam a tecnologia para criar projetos, trabalhos, processos e plataformas, por exemplo, que tragam grandes benefícios para a sociedade no geral. Mas qual a diferença entre real digital e Pix?
Resumidamente, Pix é um meio de pagamento instantâneo, ou seja, o dinheiro pode ser transferido de uma conta para outra em até 10 segundos. Além disso, em qualquer horário, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Dessa maneira, com o Pix é possível realizar compras e vendas, pagar contas, realizar e receber transferências, enfim. Assim, o real digital não tem como objetivo substituir o Pix, mas sim servir como mais uma opção para as pessoas e mercado. Além disso, o real digital não dependerá da intermediação de bancos ou instituições financeiras para autorizarem cada transação. Ele pode ser transacionado diretamente entre as pessoas e empresas, diferentemente do Pix, que depende disso para ser realizado. Ou seja, o Pix é uma operação eletrônica instantânea, enquanto o real digital é uma moeda em si, não sendo uma operação específica, mas sim a própria moeda para ser utilizada nas transações financeiras. E como dica extra, se você ficou até aqui, vamos mostrar 2 assuntos que podem trabalhar muito bem com o real digital, para você se inspirar neste modelo de moeda digital e se preparar e até antecipar com o seu negócio próprio ou empresa. O primeiro deles é a Web 3.0, que resumidamente trata-se de uma nova estrutura e fase da internet, que está sempre evoluindo. Até porque o acesso à internet está muito grande e não para de crescer. Por exemplo, antes o acesso à internet era somente pelo computador. Hoje está praticamente em todos os dispositivos, como smartphones, tablets, relógios, televisores, entre muitos outros. Assim, o real digital vai de encontro para que a Web 3.0 aborda. E o mesmo acontece com a internet das coisas, que em suma refere-se à conexão entre diversos objetos com a internet e seus usuários. Em outras palavras, é a conexão criada entre os objetos que fazem parte do nosso dia a dia com a internet. Como exemplo, podemos citar controlar outros aparelhos através dos smartphones, computadores, tablets ou até com assistentes virtuais. Literalmente, a internet das coisas é a expansão da conectividade, conectando cada vez mais o mundo real com o digital. Assim, podemos dizer que o real digital conseguirá se integrar com esse tipo de conexão para realizar transações ou pagamentos de uma forma muito mais rápida e prática. Como, por exemplo, comprar algum produto diretamente pela TV, pagar um pedágio de forma mais rápida ou até realizar compras automáticas que são corriqueiras. Enfim, esses foram só alguns exemplos para mostrar a quantidade de possibilidades que o real digital pode proporcionar para os negócios e, claro, o dia a dia da sociedade como um todo. E quando o real digital será lançado? O real digital está em fase de testes aqui no Brasil, no momento em que estamos gravando este vídeo. No entanto, a expectativa inicial é que seja lançado e oficializado em meados de 2024. Viu como o real digital poderá influenciar as nossas vidas e, consequentemente, nossos negócios e empresas? Com certeza será uma grande novidade no mercado, não só nacional quanto internacional também. Por isso é muito importante ficarmos atentos com esse assunto para nos prepararmos e planejarmos para mudanças que estão por vir, combinado? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é real digital, como vai funcionar e suas principais características. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.